E aí, apostador? Show Scout aqui hoje para o nosso Sextou com Bet episódio 6. Tá chegando agora, não esqueça de te inscrever no canal aqui da Robotip, caso ainda não seja inscrito, e já deixa o sininho ativo para ser notificado sempre que os vídeos forem saindo por aqui, belezinha? Simbora então começar o nosso Sextou sem mais enrolações. Data FIFA, tá? Então a grade um pouco mais escassa do que aquela que estamos acostumados a trabalhar todos os fins de semana, mas ainda assim selecionei algumas oportunidades que tendem a ser bem interessantes para esse fim de semana. Começando na Série B aqui, teremos às 5 da tarde o Ceará recebendo a equipe da Ponte Preta. O Vozão, que tem uma cotação de 1,42, um favoritismo talvez um pouco exagerado, podemos assim dizer, mas não tanto assim, porque a gente vai ter aqui uma equipe da Ponte Preta com uma odd de 8,5, que vem de um momento bem ruim. Na classificação como visitante, a gente tem aqui a Ponte Preta com um 16º aproveitamento longe de casa. Já o Vozão jogando dentro de casa é o quarto melhor no campeonato. Na classificação geral, o Vozão é o sétimo, 45 pontos, ainda sonha com o possível acesso, passa muito por vencer essa partida aqui, chegar a 48 e contar com alguns tropeços, né? O Mirassol tem um jogo difícil contra o Santos, ou seja, é a rodada ideal para o Vozão voltar à briga do acesso. Já a Ponte, 35 pontos, a briga da macaca, né? A briga da Ponte Preta é uma briga contra o descenso, contra a zona do rebaixamento. No detalhamento do jogo, a gente pode chamar a atenção aqui, vamos lembrar sempre, né? Filtrar jogos somente no campeonato do jogo, últimos 5 jogos. A gente tem aqui nos escanteios uma média, né? Nada além de uma expectativa normal. Nos gols também ali uma expectativa de 2,70 gols. Há quem diga que para a Série B isso é bem alto. Aqui vou buscar a vitória do Vozão no live com uma cotação por volta de 1,70. Acho bem interessante essa vitória do Ceará. Pré-game, para quem curte o handicap um pouco mais esticado, né? Esse -1 do Ceará pode ser interessante, mas o que eu deixo para vocês é a vitória do Ceará no live ali, uma cotação a partir de 1,70. Provavelmente isso vai bater no primeiro tempo ainda, caso o Vozão não abra o placar bem cedo. Carro de a Ponte saiu na frente. Aí pode ser interessante, um dupla chance a favor dos mandantes, belezinha? Seguindo aqui sem enrolar, temos também o Botafogo de Ribeirão Preto recebendo a equipe do Operário. O Botafogo tem uma cotação de 2,30, 43%, um jogo mais parelho, né? Cotação do Operário e do Fantasma, 3,60, 28% de probabilidade de vitória. Na classificação, o Operário é o oitavo com 42 pontos ganhos, tá ali no meio de tabela, né? Não tem tantas chances assim de acesso, muito menos ainda chance de rebaixamento, né? Tende a ficar nesse meio de tabela mesmo por causa da campanha um tanto inconstante que fez nessa Série B. Já o Botafogo de Ribeirão Preto tem 35 pontos ganhos e aqui a luta sim é direta contra o rebaixamento. O que eu chamo a atenção é que o Botafogo de Ribeirão Preto, apesar de não ter uma campanha tão interessante como o mandante, a equipe tem somente 3 derrotas essas que foram recentemente, tá? Um time que empata muito jogando dentro de seus domínios. Já o Fantasma, como visitante, tem a 7ª campanha, 4 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Aqui eu curto esse Botafogo de Ribeirão Preto DNB, Botafogo de Ribeirão Preto e empate anula, pode não fazer tanto sentido assim, mas nessa reta final de temporada, essas equipes que lutam contra o descenso começam a esboçar um poder de reação na qual não esboçaram no campeonato inteiro, tá? O Botafogo de Ribeirão Preto vem de uma vitória sobre o Guarani de Campinas, Guarani que já tá praticamente rebaixado, com todo respeito, mas uma vitória bem difícil, uma vitória suada que o time guerreou para conquistar essa vitória. O Operário tende a complicar sim o lado do Botafogo de Ribeirão Preto, mas eu não vejo nada além de um empate aqui, podemos assim dizer, num cenário pré-game, apesar do Operário ter uma equipe tecnicamente superior. Aqui vou de Botafogo DNB, Botafogo empate anula na gestão de sempre, nada mais que uma unidade, sempre por sua conta e risco, belezinha? Agora um pouco mais na aleatoriedade, pelo Campeonato Colombiano teremos o Atlético Bucaramanga recebendo a equipe do Deportivo Pereira. Um leve favoritismo, né? Um favoritismo até que considerável para os donos da casa, mas não tão favorito assim, cotação de 2,15. Na classificação, as duas equipes estão bem coladas na tabela. O Bucaramanga tem 17 pontos ganhos, é o 11º. O Deportivo Pereira tem 15 pontos ganhos, é o 12º. As equipes estão realmente bem coladas na classificação. O que a gente consegue observar é que o histórico recente de enfrentamento entre eles são jogos bem movimentados, tá? São jogos ambas marcam, exceto por um aqui, que foi esse 1-0, fora isso, todos over 1,5, todos ambas marcam. O que eu quero chamar a atenção para vocês é a campanha e o desempenho casa fora. O Bucaramanga não tem uma campanha tão atraente assim dentro de casa, é bem verdade, né? Em 6 partidas, perdeu 3, empatou 1 e venceu 2. Já o Deportivo Pereira, fora de casa, venceu um jogo somente de 6 partidas, empatou 2 e perdeu 3. No histórico recente aqui, vamos filtrar somente como fora, a gente tem o Deportivo Pereira não vencendo nenhum dos seus 5 jogos como visitante. Já dentro de casa, o Bucaramanga, nos últimos 5 jogos, ele perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Aqui também sigo no DNB, no empate anula, tá? Vou com esse
empate anula a favor dos mandantes mais uma vez. Nos escanteios, nada a destacar. Nos gols, menos ainda, né? Uma expectativa baixíssima de gols, nada que nos atrai atenção, a não ser caso tu curta o under, pode ser bem interessante. Show de bola? Então, mais uma vez aqui, mandante, né? Atlético Bucaramanga, DNB, empate anula. DNB e empate anula é a mesma coisa. Agora, de Nations League, teremos a Espanha recebendo a seleção dinamarquesa, né? A Dinamarca é líder do grupo com 6 pontos ganhos. A Espanha logo em seguida, em segundo, com 4. No detalhamento, a gente consegue observar aqui, eu vou filtrar somente os últimos 3, tá? Pra gente conseguir ter um parâmetro de alguma coisa. A gente tem aqui uma expectativa interessante de cantos, tá? Superior a 10. E nos gols, superior a 2 gols nessa partida aqui. O XG são duas equipes que criam e criam demais aqui. Eu me apego muito na criação ofensiva que tem o time da Espanha, né? Na qual mostrou pra gente, né, nessa última Euro. A base é a mesma. A Dinamarca também tem uma equipe bem interessante aqui. Essa cotação de 1,42 para a Espanha não me chama muita atenção, apesar de eu concordar com o favoritismo. Vou buscar gols, tá? Over 1,5 no live ali, uma situação por volta de 1,70 eu já curto bastante para pegar no live. Quem curtir fazer algo pré, o over 2,5 pode ser também interessante, mas o que eu deixo para vocês é esse over 1,5, mais de 1,5 gols. Caso o gol saiu muito cedo, ficou muito sem padrão. Aí é não fazer nada, beleza? Se fugir do padrão, a gente não faz nada, mas esse over 1,5, mais de 1,5 gols, eu curto muito por conta da alta produtividade ofensiva que tem a equipe espanhola. Over 1,5 da Espanha, vale? Pode ser interessante também over 1,5 somente da seleção espanhola. E o ambas marcam, Caldi? Também é interessante porque a Espanha acaba que deixa muitas brechas para os contra-ataques adversários e a Dinamarca tem uma seleção competente para aproveitar esses contra-ataques, beleza? Mas fica totalmente a seu critério, ambas marcam não é muito minha praia. O over 1,5 no live, sim, já estou bem mais acostumado a trabalhar. O over 2,5 pré também é interessante. Teremos também pela Nations League a Croácia recebendo a seleção escocesa. A Croácia com uma cotação de 1,57. Em algumas casas ali você ainda consegue encontrar por volta de 1,60. E a Escócia uma cotação de 5,5. A Escócia é a lanterninha do grupo, né? Perdeu suas 2 partidas e a Croácia, segunda colocada, atrás somente da seleção portuguesa, salvo engano, vamos dar aquele confere, sim, seleção portuguesa em primeiro nesse grupo, beleza? Aqui não tem muito o que enrolar também, vamos filtrar aqui os últimos 2 jogos, né, que foram os que teve, na real. A gente tem nos escanteios uma expectativa interessante de 11,20 e os gols uma expectativa até que legal de 3. Aqui vou buscar a vitória dos mandantes, vitória da seleção croata, tá? Vitória, de 1,57, cara, 1,72 não demora muito a chegar e eu já curto mais. Handicap -1 também é interessante, embora a Croácia não tenha um histórico interessante de cumprir esses handicaps recentemente, esse -1 eu não acho de péssimo gosto não, até porque uma vitória por 1 gol nos devolveria a aposta de uma forma integral, tá? Mas deixo para vocês essa vitória seca da Croácia, 1,60 ali, pré-game já pode ser interessante, mas 1,70 no live não deve demorar muito a bater e tende a ser bem mais legal no sentido de longo prazo, porque a gente vai ter uma cotação um pouco maior para a gente conseguir trabalhar. Show de bola? Agora no domingo, seguindo aqui de Nations League, teremos a Finlândia recebendo a equipe da Inglaterra. A seleção inglesa vem de uma derrota, né? Vem mordida para essa partida aqui depois de perder dentro de casa para a Grécia por 2-1. A Finlândia também perdeu por 2-1, também perdeu dentro de casa, só que para a Irlanda, tá? No detalhamento a gente pode puxar aqui os últimos 3 jogos, né? Já que são equipes que cumpriram essa terceira partida. Nos escanteios, nada que nos chame atenção. Média de gols, 2,50, nada que nos chame muita atenção também. A seleção inglesa, né, espera-se que ela crie muito mais oportunidades que a seleção visitante. Aqui vou buscar esse Inglaterra -1, handicap -1 asiático ali para a Inglaterra. Lembrando que a gente precisa de uma vitória de 2 ou mais gols de diferença para ter o green. 1 gol de vitória, né, 1 gol de diferença na realidade. Da Inglaterra para a Finlândia, 1-0, 2-1, aposta devolvida. Qualquer empate ou derrota da seleção inglesa, aí sim temos o nosso head completo, mas esse -1 da Inglaterra, eu acho que a gente vai estar bem resguardado aqui nessa partida, visto que é uma equipe superior ao time finlandês e uma seleção que já está numa Nations League B, né? Ela quer voltar ao destaque da Nations League A. Para isso, passa muito por vencer essa partida aqui para seguir se qualificando para as próximas fases. E antes falamos dos duelos dos perdedores, né? Agora dos duelos dos vencedores, né? A Grécia que venceu a Inglaterra e a Irlanda que venceu a Islândia vão se enfrentar também. A Grécia passa por um belo momento nesse início de Nations League, tem uma cotação de 1,98, até acho que poderia estar um pouco menor pelo que vem apresentando, mas enfim, no detalhamento temos aqui nos cantos uma expectativa bem baixa realmente, tá? Os jogos da Irlanda são jogos bastante undercantos nesse início de Nations League e nos gols uma expectativa de 2,50. Aqui vou de mandantes DNB
Grécia DNB, Grécia empate anula, a gente encontra ali por volta de 1,66 em algumas casas, tá bem interessante realmente esse DNB empate anula a favor da seleção grega. Para encerrar, vamos falar de Série B, clássico goiano, teremos o Goiás recebendo a equipe do Vila Nova. Na tabela de classificação, as equipes estão distantes por 5 pontos, né? O Goiás, o 11º com 41, o Vila Nova tem 46 pontos ganhos, ocupa a 6ª colocação. Um clássico, um confronto historicamente bem pegado e o Goiás vai fazer de tudo para atrapalhar a vida do seu rival que está aqui mais perto de disputar o acesso, né? Apesar de vir tropeçando bastante recentemente no campeonato, fez com que ele se distanciasse um pouco, mas como falei lá no início do vídeo, né? Nessa rodada a gente tem um confronto direto entre Santos e Mirassol. Um dos dois vai perder ponto, ou os dois perderão pontos, né? Em caso de empate deixarão pontos pelo caminho. Uma vitória do Vila que aproxima ele novamente ao G4, beleza? Aqui no detalhamento do jogo a gente pode filtrar aqui os últimos cinco jogos da Série B de ambas as equipes. Escanteios, uma expectativa bem interessante de 11,80, que é para quem curte trabalhar cantos, vale a pena ficar de olho nessa partida. Do minuto 80 ao fim da partida, tá? Uma expectativa interessante, então canto minuto, canto limite, canto asiático, pode ser interessante, obviamente varia muito de como vai estar a partida até lá, tá? Vai ter alguém vencendo por um gol de diferença e alguém pressionando, ou seja, essa média de cantos tende a ser correspondida, tende a ter muitos cantos se tiver uma equipe buscando resultado no final do jogo. Nos gols, uma expectativa ok de 2,60, até aqui um pouco alta para a Série B, mas nada que nos chame tanta atenção assim. O que eu quero destacar para essa partida aqui é cartões. Em clássicos eu curto muito cartões e são equipes que recebem e equipes que provocam muitos cartões dos adversários também, né? A gente tem uma expectativa aqui de 6,80 cartões amarelos no jogo e pelo fato de ser clássico, essa expectativa vai um pouco mais além. Então o que eu deixo aqui para vocês é ambas as equipes para receberem 2 ou mais cartões. Algumas casas vão abrir essa opção e eu acho bem interessante realmente para essa partida, por ser um clássico, por ter uma equipe que está cotada para disputar o acesso, o rival quer atrapalhar, o jogo tende a ficar amarrado, um jogo pegado. Clássico historicamente é bem pegado no sentido de cartões e aqui tende a não ser diferente, por isso vou de ambas as equipes para receberem 2 ou mais cartões nesse clássico goiano. Show de bola? Caso tu ainda não tenha sua conta na Robotip, tu pode criá-la pelo link aqui na descrição. Tamo junto demais, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, até a próxima, grande abraço, valeu, falou e fui!